partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E já vamos relatar um acontecimento que não está nas primeiras páginas dos jornais. Durante esta madrugada, era uma operação que ainda se desenvolve. Foram feitas várias prisões na questão do roubo que grande parte da população sofreu via INSS, essa gatunagem canalha do INSS. Então, estão sendo cumpridos 63 mandados, tem 10 prisões, o ex-presidente Stefanuto foi preso, ex-presidente do INSS. As operações se desenvolvem no Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal. Estão sendo investigados os crimes de inserção de falsos dados em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além dos atos de ocultação e dilapidação patrimonial. No noticiário que chega nos celulares, aos poucos vão pingando as informações. Tem o Stefanuto preso, tá aqui, PF prende Alessandro Stefanuto, ex-presidente do Instituto, em uma operação que apura fraudes em aposentadorias. Tem mais prisão importante, viu? Tem mais prisão importante. Tem 10 presos. Agora o Stefanuto, e tem uma prisão da pessoa que substituiu, eu acho que o Stefanuto, durante algum tempo. Daqui a pouco a gente chega lá, porque isso está aparecendo, como eu disse, pingado nos celulares, nos jornais, e as agências estão dizendo o seguinte, as agências de notícia estão advertindo o seguinte, em apuração, quer dizer, os fatos estão sendo apurados, checados, até captados, até relatados pelos jornalistas. Stefanuto é alvo de um dos 10 mandados de prisão expedidos nessa fase da operação, que também cumpre 63 mandatos de busca e apreensão. Depois eu vi outros nomes aqui, mas vamos tomar cuidado, porque não vi certeza na apuração da realidade dessas prisões. À medida que nós fomos transmitindo o Jornal do Boris, a gente vai tentando relatar o que está acontecendo nesta operação que se desenvolve, como você viu, por vários estados do Brasil. As últimas informações que a gente tinha a respeito dessa questão do INSS é de que havia vários tipos de pressão política, no sentido, e também decisões judiciais, no sentido de que não se ouvisse fulano, cicrano, desculpe, um próximo a tal político, outro próximo a outro político, não tiraram o irmão do Lula do rol das pessoas que podiam ser ouvidas, tiraram uma pessoa que havia sido assessor muito próximo
de Alcolumbre também. Então, o INSS, as pessoas da CPMI, né, o presidente, o relator, chiaram, né, botaram a boca no trombone, denunciaram essas pressões. Desculpe. Enfim, outra coisa que surgiu agora no noticiário foi a continuação da pesquisa Quest, que foi divulgada ontem, e essa parte é uma parte que diz respeito à presidência da República, né? Eu quero ler aqui para não cometer nenhuma gafe. O presidente Luiz Inácio, a pesquisa Quest, viu? O presidente Lula aparece à frente em todos os cenários testados para o primeiro turno de eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira. O levantamento, feito entre os dias 6 e 9 de novembro, mostra o petista liderando os principais nomes da direita e centro-direita, liderando sobre os principais nomes da direita e centro-direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador de Minas, Romeu Zema. Para a pesquisa foram ouvidas 2.004 pessoas, 2.004 eleitores. Olha os números aqui. Cenário 1, Lula, 32%, Jair Bolsonaro, 27%. Aí tá perto, hein? Lula, 32%, Jair Bolsonaro, 27%, Ciro Gomes, 8%, é o terceiro. Você vê? 32 Lula, 27 Bolsonaro, Ciro Gomes 8, Ratinho Júnior 7, Ronaldo Caiado 4%, Romeu Zema 3%, Renan Santos, do novo partido que está se constituindo, o Missão 1%, nenhum branco nulo 12%. No referido cenário, avisa a pesquisa, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação no TSE. Aí aparece um segundo cenário, aí já sem o Bolsonaro e substituído pela Michele. Vamos ver como tá. Lula 31, Michele Bolsonaro 18, 31 Lula, 18 a primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior 10, Ciro Gomes 9, Caiado 5, Zema 5, Renan Santos 1%, branco nulo e nenhum 16%. Aí tem outro cenário, eu vou dar esses cenários para você, pelo menos os principais. Lula 35, Tarcísio 16, vou repetir, Lula 35, Tarcísio 16, Ciro 12, Ciro Gomes 12, Zema 5, Ronaldo Caiado 4%, nenhum 22, indecisos 6. Mais um cenário, Lula 32%, né? Eduardo Bolsonaro 15%, né? O bolsonarismo representado pelo Eduardo Bolsonaro. 32 Lula, 15 Eduardo Bolsonaro. Ciro Gomes 10, Ratinho Júnior 10, Ronaldo Caiado 5, Romeu Zema 5, brancos, nulos, etc., nenhum.
tem muito mais cenários, né? Mas não podemos dar todos, senão vamos ocupar o jornal todo. O fato é o seguinte, o Lula pode ter caído um pouco ou subido um pouco em relação a esse ou aquele candidato, só que ele continua, se a eleição fosse hoje, ele continua sendo citado pelas pesquisas como vencedor. Análise. Essa pesquisa vale como um ponto de partida, como uma mera curiosidade. É evidente que tem muita coisa para acontecer na política brasileira. A política internacional também está enviesada. A gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, nessa história dos Estados Unidos trazerem o seu maior porta-aviões para a América Latina, supostamente ameaçando a Venezuela. A gente não sabe o que vai acontecer daqui até a eleição, que é no fim do ano que vem. Tem um ano para a eleição. Então, essas crises políticas que chegam no Brasil, ou que são brasileiras, são muito rápidas, né? Elas chegam e às vezes passam rapidamente. Algumas marcam. De repente o Lula fala outra bobagem, a situação criminal pode piorar, a situação da economia pode se revelar, agora a perspectiva não é boa, né? Tem uma paração total, você que é comerciante, lojista, industrial, sabe do que está acontecendo. Então é muito cedo, eu falo isso em toda eleição há 80 anos, é muito cedo para fazer uma avaliação desse tipo. Por exemplo, um já ganhou. Eu diria que é quase uma mera curiosidade. Um acontecimento, sem querer ofender ninguém, um acontecimento folclórico. Essa pesquisa ela satisfaz uma curiosidade, mostra que ele tem uma grande aprovação. Agora, a direita, né, que deve apresentar um adversário palatável, ainda não se resolveu. Não se sabe quem vai ser o vice do Lula, provavelmente o próprio Alckmin, mas parte do PT não quer. Então, as coisas vão se modificar muito até a eleição, vão se afunilar. Aí sim a gente pode dizer que as pesquisas estão apontando para uma coisa concreta. Então é bom ir devagar, Bom, o shutdown nos Estados Unidos está acabando, tem uma decisão da Câmara, já está aprovado, falta o presidente assinar o shutdown, né, que paralisou, é uma paralisação provocada pela não aprovação do orçamento, está acabado. Estou lendo aqui a Malu Gaspar, que saiu agora, dizendo o seguinte, que estão acusando o Derrite, mas a direita das oposições, de ter queimado a possibilidade de assumir uma posição de liderança nessa questão da segurança pública. Acham que ele não tocou bem, a relatoria foi cedendo, foi criando situações atravessadas e tal. Pelo menos eu estou vendo essas reações a ele. Eu vou interromper, porque vou interrompendo e contando para você o que está chegando, porque é muita coisa nova e eu quero dar essa informação, quero deixar você informado quando terminar o Jornal do Boris. Olha, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, teve um contato no Canadá com o chanceler norte-americano, Marco Rubio. E aí eles marcaram para hoje um encontro em Washington. Claro que está se discutindo a questão do tarifaço e já o secretário do Tesouro, numa declaração, disse o seguinte: olha, café e fruta, citou banana,
provavelmente vão sair desse cenário do tarifaço. Por quê? Porque o café é uma bebida super apreciada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o principal comprador do café brasileiro. Subiram o preço, né? Meteram um bruto imposto e o consumidor americano está pagando esse imposto para tomar café brasileiro. Cafés de outras origens estão mantendo o mesmo preço nos Estados Unidos, o que faz com que dirigentes cafeicultores aqui no Brasil se preocupem, porque eles acham que se demorar muito a retirada desse tarifaço sobre o café, o pessoal pode acostumar com outros cafés que não brasileiros. O café brasileiro é muito bem votado nos Estados Unidos, mas o preço agora tirou de um monte de gente a possibilidade de tomar. Café é a terceira bebida mais apreciada nos Estados Unidos. A primeira ainda é água. Não, a primeira bebida nos Estados Unidos é água, a segunda são os refrigerantes e a terceira bebida é o café. Então é uma de consumo nacional. Foi um tiro no pé o Trump ao aumentar o café brasileiro, né, sacrificar o consumidor americano. Nas frutas está acontecendo a mesma coisa. Também as frutas brasileiras, banana, por exemplo, falar em banana, não plantam banana nos Estados Unidos, ninguém planta bananeira lá, pelo menos economicamente. Então a banana brasileira também encareceu. Muito provavelmente isso no tarifaço vai ser acertado, espera-se que seja acertado hoje. Tá vendo? Olha aqui, está aqui no Estadão, no alto da página. Além do café, Estados Unidos indicam também alívio nas tarifas sobre frutas. Secretário do Tesouro americano, Scott Bassett, prevê redução na tarifa de produtos não cultivados nos Estados Unidos. É o que eu acabei de dizer para você. COP. Quebrou o pau anteontem, você viu, né? COP. Pelo jeito, gente, vai sair muito papel da COP e as coisas não estão caindo no campo da prática. Não estão saindo. Por quê? Porque os Estados Unidos não estão presentes, né? Isso deu uma bela esvaziada na reunião, e o pessoal vai continuar usando o petróleo. Todo mundo, inclusive o Lula, elogia essa coisa de reduzir o aquecimento da terra, etc., etc., ataca os combustíveis fósseis, leia-se petróleo, mas o Lula continua procurando petróleo. E tem gente que diz que agora o Brasil, que o uso do petróleo vai até lá longe, né? Até infinito, né? E o Lula inventou essa história, uma história que não pegou, mas tem um fundamento, é interessante, de que a exploração brasileira do petróleo vai financiar a transição. Não sei. O fato é o seguinte: as pessoas têm medo de abdicar do petróleo. Quem tem petróleo, como o Brasil, como os próprios Estados Unidos, porque, de repente, você não consegue uma energia limpa suficiente ou economicamente palatável para substituir o petróleo. Então, não, tem que resfriar a terra. O pessoal pensa primeiro no que está acontecendo no seu país. Nenhum governante sai da COP30 dizendo: eu vou meter o meu país numa geladeira para recuar, não vou mais usar combustíveis fósseis, sem ter certeza de que existe outro meio energético
de econômico, né, que possa ser utilizado. Até agora, o combustível tem essa coisa do eólico, tem um monte de coisas aí, solar, mas o que está pegando mesmo é o atômico. A volta se volta para a energia nuclear, buscando fazer usinas nucleares muito mais seguras. Eu não sei o que significa isso. Qual a diferença entre uma usina normal, como as que nós tivemos até hoje, muitas paralisadas, e as mais seguras? É o preço. Tem que usar mais materiais que sejam menos sujeitos a explosões, etc. Mas a tendência é, nesse instante, a energia nuclear. Outra coisa que está aqui no Estadão, no alto, numa foto, tá vendo? Olha aqui, release de Epstein Files. Liberem os arquivos, né, do Epstein. O Epstein se suicidou, foi suicidado na cadeia, né? Ele foi o grande protagonista de um escândalo sexual nos Estados Unidos, e agora apareceu uma história. O Trump prometeu liberar todos os e-mails, todo o arquivo de documentos, depois não liberou. Tem todo um mistério envolvendo se o Trump participava dessas orgias com meninas menores, etc. E ele diz que não, ele nega, e aí aparece isso aqui. Em mensagens divulgadas no Congresso, Jeffrey Epstein, que é o que morreu, pivô da rede de exploração sexual, disse que Trump sabia das meninas. Ele não fez uma declaração, é um e-mail para outra pessoa. Então, perde força, né? Eu converso com uma pessoa sobre você e digo alguma coisa e você não se defende e fica o dito pelo dito. Não pode, né? Tem que... Mas eu estou mostrando a fraqueza desse documento, mas querem, eu acho que isso é uma coisa que, se evoluir, coloca Trump numa situação muito difícil frente ao governo americano, né? Essa questão moral lá desse tipo é muito importante nos Estados Unidos. Aí continua. Empresário que morreu na prisão em 2019, condenado por liderar tráfico sexual com menores, escreveu que Trump sabia das meninas, isso entre aspas, e teria, entre aspas de novo, passado horas com uma vítima. Cresce a pressão para a divulgação completa dos arquivos sobre o caso. Aí remete à foto, enquanto a Casa Branca acusa a oposição de fabricar narrativas falsas. Bom, tem que esperar, né? Uma coisa que envolve o presidente dos Estados Unidos e, enfim, pode chegar até um impeachment, precisa ser muito bem provado, muito bem comprovado. Não pode ser uma coisa assim superficial. Uma pessoa disse, e precisa ver o contexto, enfim. Carece de investigação. TCU cria força-tarefa para a fiscalização de 9 estatais. Correios e Infraero estão entre as empresas federais que serão alvo. TCU vai, olha, se tiver um cardíaco lá, eu tenho certeza
Estatal, pessoal, serve de cabide de emprego e agora também de alvo de roubo. Você vê, os Correios estão pedindo 20 bilhões emprestados, é a manchete da Folha aí. Correios decidem fatiar empréstimo de 20 bi por redução dos custos. Os bancos vão financiar, claro que vai ser com o fiador vai ser a União, no fundo você. E você tem dúvida se o Correio vai conseguir melhorar tanto para conseguir tapar esse buraco? Só se for privatizado. O Lula não quer, o Lula acha que o Correio é estratégico. Tudo que não querem privatizar dizem é estratégico. Lembra? Não queriam privatizar a telefonia. Não, é estratégico. Não queriam, o Correio é estratégico. Toma cuidado com essa. A aviação. Bom, a aviação tem que ser pilotada pelo governo. É estratégico. Você enfia tudo que você quiser nesse conceito de estratégico. Tá? Estratégico é o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. O resto é... E as polícias, né? Aliás, essa questão da polícia tem um pedido do Congresso, não, da Câmara dos Deputados, por adiamento, e vai ficar para a semana que vem. Eu vou votar depressa. Vota depressa, e acontece uma catástrofe. O Derrite foi abrindo mão, enfim. Tem uma coisa do Galípolo aqui que é respondendo ao pessoal dele, do PT. BC não pode brigar com os dados, afirma Galípolo após a fala de Haddad. O Haddad diz que o Banco Central podia reduzir os juros e o Galípolo respondeu: todo mundo pode brigar com o Banco Central. O Banco Central que não pode brigar com os dados, afirmou Galípolo, reforçando ainda a necessidade de juros de 15% para atingir a meta da inflação. Foi unânime, com a maioria do pessoal nomeada pelo Lula. Deixa eu ver aqui que tem. Estamos chegando no fim. Para você que ligou depois, está tendo uma blitz em cima do pessoal acusado das fraudes do INSS, né? O Stafuto, ex-presidente do INSS, foi preso, tem mais presos, são 10 presos, não se tem até agora, pelo menos nos sites e nas informações que nós dissemos, os nomes garantidos de todos, né? E pronto. E sem acordo, votação do PL antifacção volta a ser adiada. O relator do projeto de lei antifacção, deputado Guilherme Derrite, apresentou na noite de ontem a 4ª versão do texto. Mesmo assim, a votação da proposta foi novamente adiada pela Câmara. A nova prisão é texto a ser apreciado pelo plenário na próxima terça-feira. Quer dizer, uma coisa desse interesse, ou apressada, pressa. Aí passa um monte de bobagens, ou uma discussão de caráter político-eleitoral, está acontecendo, infelizmente, perto das eleições, político-eleitoral, e a população se estrepa, sai de casa e não sabe se vai voltar. Até quando, senhores? Isso é uma vergonha. Precisa aprovar, mostrar que há trabalho, aprovar com critério. Não pode ser tão depressa, mas precisa ser. Há anos que não se resolve. Agora aconteceu o problema do Rio, o morticínio no Rio, e aí tem essa história de resolver tudo muito depressa. Quem tomou cafezinho conosco? Tá caro o café. Itamar Moreira, Ruth Brandão, Álvaro Lopes, Torquato Justino, Orlando Xavier, Valquíria Panzuti,
Hermes Marciano, Joiara Damasceno, Eliete Andrade, Paulo Sarquis, Ronaldo Feijó, Edna Liberato, Assis Barros, Lucídio Silva, Alex Moreira, de São Paulo, Leôncio Santos, de Uiraúma, Paraíba, Eric Contice, de Volta Redonda, Rosani Edker, de Ijuí. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Falta muito para o Brasil ser passado a limpo, mas precisa ser passado porque o país está doente. Bom dia.